A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma programação, a mais um culto e louvor, adoração ao nosso Deus, amém? Agradecer que você está acompanhando a gente aí pela página do Facebook da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de São Bento Trairi. Você que nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Estamos começando aí a meditar alguns temas aí relacionados a essa Semana Santa, né, que a cristandade comemora como Semana Santa, né? E nós aproveitamos um momento para meditar um pouquinho sobre o que foi esse período, pelo menos o que foi os últimos dias de Jesus. Nós não sabemos precisar quando, mas sabemos que aconteceu pelos relatos bíblicos, e meditar naquela última semana sempre é importante para podermos entender o Evangelho, a vontade de Deus para nós. Amém? Deus seja louvado. Então vamos louvar, engrandecer, né, o nome do único que deve ser exaltado, né, que é nosso Senhor Jesus. Vamos começar cantando Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Salvar. E tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, sobre a morte venceu. Cantamos para a glória do Senhor Jesus.
do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder. Quero ouvir a igreja louvando com a gente. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos cantar agora ao olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri a olhar pra cruz, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Vou ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Amém. Continuando, né, louvar nosso Deus, vamos ficar todos em pé para cantarmos o melhor lugar do mundo.
mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. E cantos felizes a natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas em todos os lugares, O mais bonito e inspirador. o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Amém. Quero convidar mais uma vez minha irmã Gilvanilda para louvar o Senhor Jesus agora, nesse momento, amém? Junto com toda a amada igreja, junto com você que se encontra aí do outro lado da tela, nos assistindo pelo Facebook, e você que também nos assiste pelo YouTube. Boa noite a todos, que todos conhecem esse louvor e que possamos louvar junto.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém. A paz e a graça do Senhor. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E hoje, né, irmãos, nós vamos abrir agora, nesse momento, a palavra de Deus e continuar meditando um pouco sobre essa semana. Eu cometi uma pequena confusão na semana passada. Eu achava que na semana passada iniciava-se assim as comemorações que a cristandade tem, né, da Semana Santa. Mas na realidade iniciou-se hoje. Hoje, para muitos cristãos, eles costumam representar o domingo como o domingo de Deus, associando aquele texto bíblico em que Jesus entrou, né, em Jerusalém, num jumentinho, e várias pessoas
gritando, hosana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, né? E realmente Jesus, ele passou por alguns eventos, teve alguns eventos que marcou bem aquela última semana, aqueles dias finais de Jesus na terra. Nós tivemos, por exemplo, não só esse domingo de Ramos, né, essa entrada triunfal, a gente chama biblicamente a entrada triunfal de Jesus, como tivemos o lava-pés, a Santa Ceia, o momento em que Jesus foi entregue. Há um momento também que é pouco conhecido da cristandade, mas está na Bíblia, mas as pessoas nem imaginam que foi na última semana de Jesus, que foi quando Jesus expulsou os cambistas do templo, não é? Finalizando e culminando com a morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição de Jesus ao domingo, não é isso? Irmãos, e eu gostaria de retornar com vocês ao capítulo 40 de Isaías. Há pouco tempo nós estivemos meditando em Isaías capítulo 40, que prepararia o caminho do Senhor, né? Que estaria no deserto, gritando aos quatro cantos da terra e anunciando as boas novas do Evangelho. A gente falou isso. Falamos que João Batista também, profeticamente, cumpriu esse papel ao anunciar o Messias, ao anunciar o Salvador Jesus, né? Ele era aquele que prepararia o caminho do Senhor. Pois bem, e hoje voltamos ao capítulo 40 de Isaías, 40, verso 9. Esse é o texto que eu ler com vocês essa noite, é o texto-chave, Isaías 40. Então, Isaías 40, o verso 9, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Amém? Isso aqui, claro, está falando da primeira vinda de Cristo, da primeira vinda do Messias, não é isso? E nós também pensamos esse momento da história de Israel, no momento em que o povo estava voltando do exílio de Babilônia. E lembrem o que eu falei para vocês, que eles estavam peregrinando pelo deserto e tinham que enfrentar uma longa jornada para dar as boas novas, as boas notícias, do que esses seriam os que viriam na frente, que preparariam o caminho do Senhor, para dar a notícia de que aqueles que estavam em Jerusalém estavam voltando para reedificar a cidade, para reedificar o templo. Mas a cena aqui é uma cena em que eles são convidados por Deus, e aqui é relatado pelo profeta Isaías, a subirem no monte mais alto que pudessem. E lá do alto monte, eles proclamassem, gritassem, para todo mundo ouvir. Fico imaginando eles se aproximando de Jerusalém, subiriam no monte mais alto e diriam: o rei está voltando, o reino de paz está chegando, preparem-se todos, o Messias está para vir. Chegou a nova sorte para Israel. Deus gosta de levar o povo para os montes, para as montanhas. Jesus mesmo levava multidões, discípulos, para orarem. Na noite mesmo que ele foi traído, ele levou ao Jardim das Oliveiras, ao Monte das Oliveiras. E lá começou a orar com os discípulos. E vocês nunca pararam para pensar nessa figura do monte? Nunca pararam para pensar nisso? Por que é que Deus, irmã Francisca, quer nos levar para a montanha? Porque Deus, você que nos segue na página, você que nos segue no YouTube, porque Deus quer nos levar para a montanha? Porque Ele quer que a gente tenha uma visão diferente do que a maioria das pessoas tem. Ele quer que a nossa experiência espiritual, e era assim com Moisés,
era assim com seus discípulos, e era assim também com esses homens que voltavam do exílio e tinham que anunciar as boas novas. Ele quer levar uma visão espiritual que muitas vezes as demais pessoas não poderão ter. Então, Deus quer que nós tenhamos o quê? Uma melhor visão, nos posicionamos em uma amplitude. Claro que no capítulo 40, se a gente seguir na leitura, a gente vai se deparar com o versículo 30 e 31, que diz que Ele quer que nós sejamos como as águias. Que a nossa visão seja de águia. E é essa visão que Deus quer nos levar para uma visão de amplitude, de águia. E qual é o lugar mais longe que Ele quer nos levar? Para a montanha. Para o pico da nossa experiência espiritual. Foi assim com Moisés, foi assim com seus discípulos. Essa é a visão, irmãos, que Deus quer que nós alcancemos esta noite. A visão da montanha. E é preciso, então, subir até lá. Amém? Alguém aqui já escalou uma montanha, um monte muito alto, já? Já escalou, Yarley? Talvez para o pessoal que não conhece o nosso contexto aqui, nós vivemos numa região de serra, né? E aqui nós temos uma chamada Serra da Telha. É um dos pontos mais altos, a elevação mais alta aqui da nossa região. E eu já fui muitas vezes lá. Na realidade, desde os 6 anos de idade, eu comecei a ir para lá. Agora parece que eu diminui, né? A resistência não está sendo tão quanto antes. E eu já fui com alguns amigos lá. Quem já foi aqui para a Serra da Telha? Levanta a mão. Muito bem. Pois está precisando ir, Eduardo. Nós vamos ajeitar para fazer uma programação diferente, né? Um piquenique lá para a gente subir. Agora tem gente que só conseguiu ir até o meio, desistiu no meio do caminho. Né? Pois bem, o que é que a gente percebe quando vai escalar a Serra da Telha? Que é um monte que a gente conhece bem aqui. É uns 2 quilômetros daqui. Quando a gente está 1/4 já de subida, metade da metade, nós já começamos a ver a cidade inteira. A gente começa a ver os rios mais próximos, uns córregos, e algumas comunidades mais perto, algumas casas. Mas à medida que continuamos subindo, que a gente continua subindo, o campo de visão vai aumentando. Já no meio a gente já consegue ver Santa Cruz, uma cidade a 14 quilômetros daqui, que as pessoas conhecem aqui como cidade santuário. Ver uma estátua grande que tem aqui, inclusive a primeira maior estátua religiosa da América Latina. Mas aí a gente continua subindo. Aqueles que enfrentam a trilha, que conseguem terminar a caminhada e têm a oportunidade de chegar no topo, conseguem ter uma visão maravilhosa. Tem pessoas que quando estão no meio da caminhada se arrependem, mas aqueles que continuam e chegam lá, eles dizem assim, valeu a pena. A visão que estamos tendo daqui é maravilhosa e valeu a pena ter enfrentado tudo isso. A gente sobe até uma pedra redonda, não é a maior, mas eu acredito que é a que consegue ter um maior campo de visão. A gente vê umas 3 cidades circunvizinhas, os açudes e a toda a paisagem de forma ampla. Olhem para essas fotos que vocês conseguem ver aí na tela. Vocês já devem ter visto filmes, fotos de pessoas que escalam montanhas. Tem um monte que é o mais alto, né, do mundo. Um dos mais altos, tem o Himalaia, mas tem aqui na América Latina o Monte Everest. Que muitos arriscam a própria vida para chegar no topo. Inclusive tem filme de pessoas que morreram nessas tentativas de ir até lá. Sobem até o monte. Vocês estão vendo aí nas fotos? E ficam lá no pico.
passam alguns segundos, depois descem. Porque não pode passar muito tempo. O ar rarefeito, né? Mas a grande pergunta é, qual é o sentido disso tudo? Você arriscar a própria vida, subir um dos lugares mais elevados do planeta Terra, no pico dessa montanha, e depois descer, passar alguns segundos e depois descer. O que é que essas pessoas que estão subindo até lá, indo até lá, estão procurando? Estão indo em busca de quê? Apenas pela visão. Eles estão em busca da melhor visão, da visão que eles vão ter daquele lugar. A sensação de estar no lugar, no topo, no lugar mais alto do planeta, e poder contemplar de lá o que tem embaixo. Irmãos, eu quero que Sofia adiante aí, que eu queria ler esse pensamento com vocês. Cada um terá a visão da montanha que escalar. Se eu for ali para o cruzeiro, o que é que vai acontecer? Eu só vou ter a visão do cruzeiro. E qual é a grande diferença? É que quando você sobe numa elevação mais baixa, o campo de visão é menor. E à medida que você vai subindo lugares mais altos, como a Serra da Telha que eu falei, você consegue ver mais coisas, tem uma visão mais ampla do todo. E é mais emocionante, convenhamos, né? Muito mais. Então cada um tem a visão da montanha que escalar. Se eu escalar o cruzeiro, eu no máximo vou ver São Bento, algumas coisas ao redor. Se eu escalar a Serra da Telha, eu vou ver outras cidades, outros lugares, outros sítios, outras paisagens. A beleza da paisagem será muito intensa, muito mais bela. E na vida espiritual, agora pensando na vida espiritual, fazendo uma analogia, cada um também terá a visão da montanha que escalar. Se na minha vida espiritual eu for um cristão que estou tomando apenas leite, que eu estudo pouco a Bíblia aqui e acolá, que eu frequento poucos cultos, que eu oro pouco, eu estou escalando uma montanha muito pequena. E talvez minha visão espiritual será apenas aquela. Mas na medida que eu me aprofundar, que eu mergulhar mais no estudo da palavra, na oração, e numa busca mais profunda com Deus, eu estou subindo uma montanha mais alta. Deus está me levando para uma experiência espiritual grandiosa, assim como levou Moisés, assim como eu queria levar aqueles discípulos. Amém? Amém. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos, e aí Sofia pode voltar aos slides. Esse texto que está projetado na tela refere-se à história de Josué e Caleb. Eram, na realidade, alguns espias que foram enviados para sondar a terra de Canaã, né? Onde viviam muitos outros povos que tinham ocupado aquele local, que anteriormente era do povo de Deus, né? Que Abraão também tinha ocupado. E aí, irmãos, Josué e Caleb estavam no meio daqueles espias, mas Josué e Caleb teve uma visão diferente dos outros. Os outros trouxeram uma visão pessimista. Ah, os homens são grandes. Nós não temos como vencer. Eles vão nos massacrar. É melhor a gente desistir. Mas naquele meio todo, aqueles espias, haviam dois, Josué e Caleb, que apresentaram uma visão diferente. Eles conseguiram subir, dar um passo maior em direção ao que Deus queria fazer na vida do povo de Israel. E eles viram a vitória do Senhor. Olhou para baixo, para as campinas, olhou para tudo e disse: a terra é boa, vamos conquistar. Amém? Porque muitas vezes você pode estar
na montanha, naquele lugar, mas você não ter a visão. Josué subiu a montanha, Caleb também, e eles puderam ver a mão de Deus dirigindo o povo de Israel para aquele lugar, enquanto o restante não. Sabe outro que precisava ter a melhor visão? Zaqueu. Ninguém cantou aqui hoje à noite. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. A montanha de Zaqueu foi uma árvore. Zaqueu pequeno, quase eu não. A multidão atrapalhando. Ele não tinha a visão do Salvador. Então ele precisou o quê? Subir uma árvore. Para que ele pudesse ficar acima da multidão e enxergasse a Jesus. Amém? E foi ali que Zaqueu pôde ter a melhor visão que ele poderia ter. Um homem pecador, que defraudava as pessoas, que tirava das pessoas, que oprimia as pessoas, o direito do órfão e da viúva. E a partir daquele momento, quando ele sobe na árvore, que ele tem a visão de Jesus, do Salvador, ele muda a sua vida. Jesus se convida a entrar na vida dele, na casa dele, trazendo salvação para ele e sua família. Mudança e transformação de vida. Porque ele subiu. Ele teve a melhor visão. Amém? E Deus convida você, essa noite também, a subir. A ter uma visão, uma experiência espiritual diferente do que você tem até hoje. Mas tem pessoas que não conseguem escalar a montanha. Apesar de anos de crente, apesar de anos de evangelho, apesar de anos de Bíblia, continuam com a mesma visão. Nunca conseguiram escalar nem a metade da montanha, nem a metade da sua vida espiritual. Então tem pessoas que muitas vezes estão cegos apenas pela doutrina, apenas pelo formalismo, apenas os seus ideais de justiça religiosa, e não conseguem evoluir, não conseguem sair dali, e nunca vão atingir o topo da vida espiritual, nunca vão conseguir chegar ao pico de sua montanha espiritual. Diz aí, cada um terá a montanha que escalar, terá a visão da montanha que escalar. Irmãos, podemos dizer que todos os crentes são iguais? Não. Cada um vai ter uma experiência diferente com Deus. E sabemos disso. A minha experiência não vai ser experiência de mim. Esse texto que está aí na tela de vocês, cada um terá a visão da montanha que escalar, porque de fato, uns conseguirão ter uma visão mais ampla do Evangelho. Uns vão permanecer associando a sua visão de Evangelho apenas a partido político, e não vão sair daí. Apenas vão estar debatendo ideologia de esquerda e de direita, e não vão sair daí. Outros vão ficar na mesquinhez de entendimento da Bíblia apenas as questiúnculas, fazer como o pastor Bernardino, questões bobas e pequenas, e não vão sair daí. E outros vão considerar aquilo que é mais importante na sua fé e para o seu crescimento espiritual, e vão conseguir avançar e vão conseguir escalar uma maior montanha. Então, irmãos, cada um vai ter a visão da montanha para escalar. Se eu oro mais irmã Francisca, se eu oro mais irmã Claudete, ou os irmãos que aí se encontram, se eu oro mais, pode ter certeza, eu vou escalar uma montanha maior. Qual é a nossa montanha, como cristãos, que nós devemos escalar? Porque na caminhada cristã parece ser assim. Nós começamos aos pouquinhos. A própria Bíblia diz que nós tomamos leite, mas depois vai vindo o alimento sólido, vamos amadurecendo na fé.
Cristo nos chama para sermos maduros na fé. Às vezes nós queremos tratar um irmão, aquele que chega na igreja, da mesma maneira que nós tratamos aqueles que já têm anos de experiência na igreja. E até mesmo aqueles que têm anos de experiência na igreja, às vezes não amadurece o suficiente e permanece com a mesma visão que estava no princípio. Portanto, ele não saiu do pé da montanha, ele não conseguiu avançar, ele não conseguiu escalar a sua montanha espiritual. E Cristo está nos convidando a escalarmos essa montanha espiritual. Amém? Então, irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos evoluir em busca da melhor visão. Qual é o melhor lugar mais alto do cristão? É a cruz, quando ele está de joelho. Nunca ele pode escalar a montanha tão alta quanto você está de joelho. Ou seja, vamos pegar o nosso tema de hoje, associar o nosso tema, esse pensamento. Nunca o homem vai escalar tão alto, nunca vai conseguir um ponto tão alto da sua vida, a não ser pela oração. Somente pelo meio da oração é que ele vai atingir esse ponto alto de sua fé. Quanto mais oro, quanto mais eu busco o Espírito Santo, quanto mais busco o azeite do Espírito de Deus, porque está dizendo lá no Salmo 23, né? Que o meu cálice transborda. E quando o cálice transbordar, o Espírito Santo dominar a gente, os frutos do Espírito Santo poderem nos encher, sim, teremos uma melhor visão. Amém? Amém? Então, nesse sentido, nunca o homem é tão grande quando se está de joelho. Nunca ele está planando tão alto quando se está de joelho. É interessante, porque para as pessoas estar numa posição de destaque é simplesmente ocupar um cargo público importante, é ser presidente de alguma associação, na igreja, no contexto eclesiástico, ocupar a função de diácono, pastor, é estar no topo. E Jesus disse, esse não é um lugar de destaque de cristão. Sabe onde é o lugar de destaque de cristão? De joelho. Nunca o homem se destaca tanto quando ele está de joelho. É aqui que ele está no seu topo, no seu Everest, no pico de sua montanha. É aqui que ele vai se encontrar com a sua melhor visão. Amém. É de joelho. Não é nos púlpitos, não é nos palcos, não, é de joelho. É o contrário. O voo é para baixo, não para cima. Então, quando eu me ajoelho, me jogo, e não vou mais além. Quando é que Davi foi um homem de Deus? Quando é que Davi realmente se tornou o grande homem, o homem, claro, ele sempre foi um segundo o coração de Deus, mas que Deus pode recuperar a sua visão, porque Davi também estava cego ali. Ele cegou ali por Batseba, né? Quando foi que essa Sansão conseguiu enxergar e ter a melhor visão? Quando ele reconheceu que ele não era nada, que ele era pó e que ele dependia de Deus. Todos os grandes homens de Deus, e hoje são reconhecidos também por sua fé, eles passaram por esse processo de quê? De descida. Nunca o homem é tão grande quando se está de joelhos, mas esses homens não estiveram só de joelhos, eles estiveram deitados. Eles ficavam na posição deitados para dizer que ele era muito inferior e pequeno, e nada. Eles se vestiam de pano de saco, se cobriam de cinzas, e se deitavam no templo e pediam perdão a Deus. Eles se humilhavam, isso era uma atitude de humilhação. E era aí, quando eles se deitavam, cobertos de cinza, vestidos de pano de saco, é que eles davam o seu voo. Eles atingiam o topo da montanha, o pico do Everest. Eles escalavam a montanha da sua vida espiritual. Então, aqueles que vivem brigando por cargos, aqueles que vivem brigando por posição, seja no meio social, seja na igreja, ainda está com uma visão pequena, limitada. Eu acho que não subiu nem a metade da montanha de sua fé. E que precisa realmente saber que essas bobagens de disputa, de política, muitas vezes dentro da igreja, não levam ninguém a lugar nenhum. Nós estamos copiando o mundo, fazendo, repetindo, reproduzindo
o que o mundo, o que todo mundo faz. E Cristo nos convida para uma nova visão. Uma visão de amor e não de exclusão. Uma visão de servir e não de ser servido. E essa visão que Cristo quer trazer, você quer trazer a sua igreja. E infelizmente parece que depois de 1000 anos de Cristo pregar, de falar que nós devemos ser servos um dos outros, que devemos amar o próximo, as pessoas parecem que não mudaram essa visão, continuam ainda como se não tivesse iniciado a carreira cristã, como se não tivesse dado 2 passos para a instalação do tempo. A gente está entrando aí, aproximando aí da semana da Páscoa, as pessoas começam a meditar sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo. E eu quero mostrar uma cena, eu já até falei sobre esse texto o ano passado. Vocês podem abrir, por favor, no Evangelho de João. João capítulo 19. O capítulo que fala da crucificação de Jesus. Aqui na cena da cruz, nós temos algumas figuras, alguns personagens que eu considero importantes, que foram levados para os momentos finais da cena de Cristo. Eles foram levados e conduzidos ali, ficaram ali com Cristo até os últimos momentos. E aqui há o exemplo de José, de Arimateia, o exemplo de Nicodemos. Tem também Maria, que se encontrava ao pé da cruz. Foi aqui que Jesus, porque ele meditou no ano passado, eis aí a tua mãe, estava lá o discípulo João. Pedro tinha negado já tinha abandonado. Por que Pedro negara Jesus? Simples, porque a visão de Pedro também era uma visão turva, uma visão que só conseguia enxergar parte da montanha e não todo. Foi obrigado Pedro a negar Jesus para depois reconhecer o que tinha feito com o seu Salvador, e depois Pedro se tornar o grande líder da igreja que ele se tornou. Ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele passou a ter uma nova visão e foi aquele que iniciou e cabeçou inicialmente no Evangelho, a pregação do cristianismo em Jerusalém, antes do apóstolo Paulo. E depois dando continuidade juntamente com o apóstolo Paulo. Olhando para esses personagens, aqui nós encontramos os soldados que viram os últimos suspiros de Jesus, que quebraram não, desculpa, né? Porque nenhum dos seus ossos foram quebrados, o texto bíblico diz, né? Mas bateram nele, mas não quebrou nenhum osso. Esses são os últimos personagens que participaram da cena final da morte de Cristo. A gente pega esse último dia, que aqui é a sexta-feira da paixão, e compara, por exemplo, com o domingo de Ramos, como a cristandade reconhece, domingo de Ramos. Diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, uma multidão entrou com eles, com ramos, cantando: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Mas aqui, nos momentos finais de Jesus, olha só, Sofia, olha só, irmãos do outro da tela, nos momentos finais de Jesus, poucas pessoas, irmã Francisca, estavam ali. Não se engane, muitos vão dizer que seguem a Jesus, muitos vão dizer que clamam por Jesus, mas quantos realmente vão estar com Jesus no momento da dificuldade? Quantos estão dispostos a passar pelo mesmo sofrimento de Jesus, de ir para a cruz com Jesus, de caminhar com ele até o Gólgota, até o Calvário? Quantos? Nem todos estavam dispostos. No meio do caminho, no meio da semana, e já começando na quinta-feira, quando Jesus estava lá com os discípulos orando, disse: nenhuma hora pudesses orar comigo. Muitos o haviam abandonado, e Jesus se encontrava ali sozinho. E aí Judas também tinha traído, vinha entregá-lo com um beijo. Olha que cenas interessantes, para meditar aqui nesse período aí, né, que nós vamos entrar agora. Todos abandonaram Jesus. Por quê? Naulinho, para a visão de Judas, a visão dos discípulos gerais, eles queriam a direita do Pai. Judas queria talvez ser o tesoureiro.
Os outros queriam sentar à direita, junto com Deus, com o Pai, no trono. Eles estavam buscando coisas terrenas. Olha a visão que eles tinham de Cristo, do reino de Deus. Era uma visão precária, era uma visão simplória. Quantos estão aqui nas igrejas hoje, irmão, procurando cura? Não vem igreja procurando perdão, salvação. Não, as pessoas estão procurando curas e bens materiais. Por quê? Porque eles estão com a sua visão turva, ainda não escalaram as suas montanhas. A gente tem aqui perto da Serra da Telha, né? Umas serrinhas, uns serrotes que a gente chama aqui. São as montanhas pequenas. Aqui mesmo, um serrote que eu subi com minhas irmãs, né, meu irmão, que a gente ia cantar e louvar a Deus. A gente não consegue ver Santa Cruz, porque é muito baixo. Mas se a gente for para a Serra da Telha, a gente vê Santa Cruz. Cada um vai ter a visão da montanha que escalar. Se eu escalar um serrotezinho, eu vou ver pouco da vida espiritual. Eu vou ver aquilo. Mas se eu escalar a Serra da Telha, se a minha escalada como cristão for o Everest, e aí a grande pergunta que eu vou finalizar essa noite é: onde está o nosso Everest? É a cruz. É nas cenas finais da vida de Jesus, com aqueles homens de joelhos, ao pé da cruz, no melhor lugar do mundo, que é os pés de Salvador, dizendo assim: Jesus, eu estou aqui, no pico da montanha, o pico de nossa montanha, o pico do nosso Everest é a cruz. E a mensagem da cruz: perdoa, Senhor. Porque não adianta doutrina sem cruz, não adianta louvor sem cruz, não adianta buscar cura, buscar milagre sem buscar primeiro perdão. E a cruz é de onde nós podemos enxergar todas as outras coisas na nossa vida espiritual. É dali que tudo se amplia e que tudo tem sentido. E é por isso que eu busco a cruz de Cristo. Eu irei para a cruz. Pode ser para mim? É ajoelhado ao pé da cruz que ampliamos a nossa visão do mundo. É ajoelhado ao pé da cruz que nós atingimos o nosso pico do Everest e que nós ampliamos a nossa visão de mundo e que nós ampliamos a nossa visão de cristãos e que nós abrimos os olhos para o verdadeiro sentido do cristianismo, que tudo vai fazer sentido. Porque se nós estivermos na igreja aqui apenas pela emoção, pelas curas, pelos milagres, as bênçãos materiais, nós vamos sair da igreja porque a nossa visão está turva e estamos ainda cegos por esse mundo, reproduzindo tudo que esse mundo oferece. Mas se formos movidos, orientados, guiados pela cruz de Cristo, tudo vai ser diferente. Vai ter sentido louvar, vai ter sentido organizar. A igreja não vai ser um fardo de eu vir num culto no domingo apenas como uma obrigação, mas vai ser um lugar que eu venho para sentir bem, para buscar o Senhor, para louvar. Mas isso só será possível se o nosso foco, se o nosso Everest, o nosso pico do Everest, a nossa escalada, a nossa montanha, for a cruz de Cristo. Porque é na cruz que a gente entende a mensagem, é de cima, é vertical, vem graça, perdão. Nós vamos ter a melhor compreensão do mundo e vamos poder amar mais o nosso próximo, estender a mão do nosso próximo. Então falo sempre isso e vou continuar pregando, porque esse é o Evangelho. Quando estão pessoas pregando o Evangelho no teor moral, buscando apenas a formalidade, os ritos, sem entender a mensagem da cruz, podemos dizer que ainda estão numa visão primária, não conseguiram sair nem do pé da montanha. Mas que nós possamos atingir o nosso cume, o cume da montanha, que é os pés do Salvador. Amém? Ouço teu grito, chama meu nome, entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abriu
dor me consome. Não tenho mais dúvidas. És o Filho de Deus. Ouço teu grito, chama meu nome. Entrega-me ao Pai e lava o meu pecado. O céu se abre, a dor me consome. Não tenho mais dúvidas. És o Filho de Deus. Amém. Glória ao nosso Deus. Vocês ficam imaginando aqui, só para dar uma ideia de realidade aqui para vocês. Tudo se escureceu. Trovões, relâmpagos, naquela tarde, sexta-feira. Vocês se assustaram aqui? Um pouquinho não, né? Não teve nenhum efeito de realidade, podia ter um efeito especial, mas eu fico imaginando. Agora, quem gosta de adrenalina deve ter vivido emoção. Quem estava lá, uma emoção, coisa maravilhosa, né? Assim como a emoção da volta de Cristo, se Deus quiser, vai ser nesse estilo também. E aquelas pessoas que eu mencionei aqui do texto de João 19, estavam lá. E eu fico imaginando, porque de fato Jesus disse assim: olha aí tua mãe, né? Falou para Maria. João pôde ouvir Jesus, as últimas palavras de Jesus, o último brado. Ouço o teu grito, ó, a música diz, a canção. Chama o meu nome, Silvan. Não foi uma experiência maravilhosa? Mas ele pode chamar pelo seu nome essa noite também. Você pode escutar pela fé. Também vocês podem se reportar, transportar até lá pela fé. Há 2000 anos atrás, que pode ser o seu momento de encontro com Jesus. Nunca um homem tão grande quanto está de joelho. A partir da oração, quero convidar a fazer uma oração diferente essa noite. A gente nunca orou aqui assim, nos cultos de domingo, de joelho. E eu quero convidar para que você se ajoelhe comigo. Como aquelas mulheres e aqueles homens estavam ali, aos pés da cruz de Cristo. E eu quero que você se sinta também, pela fé, Cristo também chamando o seu nome essa noite. Amém? Josi, Eduarda, Yarlen, Fátima, Francisca. Irmã Francisca veio aqui pedindo perdão e elas têm certeza do perdão. Naldinho, Josiele, Nildinha, tem que dizer todos, senão acabam. Esther, Sara, Gilvan, todos que estão, nosso amigo, irmão que está nos assistindo aí do outro lado. Vamos nos ajoelhar para orar? Senhor Jesus, nós queríamos ter a experiência que aqueles discípulos tiveram, aquelas mulheres e aqueles discípulos tiveram na tarde que o Senhor deu o último brado, o último grito. Mas hoje nós chegamos aqui pela fé e acreditamos que o Senhor também, o mesmo sangue que o Senhor derramou, as gotas de sangue que descia, molhava aquele chão de Jerusalém, hoje também nos alcança, nos molha, nos se derrama sobre nós, em forma de perdão e graça, e também unção. Ajuda-nos, Senhor Deus, para desse lugar que nós estamos aqui, seja o pico da nossa experiência espiritual, da nossa fé,
E que possamos encontrar aqui nesse lugar mudança, transformação de vida, perdão, livramento de culpa, transformação. E que possamos iniciar uma nova semana, Senhor, em Tua presença. Nos apresentando diante de Ti, Senhor Deus, de coração rasgado, aberto, sem culpa, com humildade, descendo até aqui, Senhor Deus, porque nós sabemos que a experiência do cristão verdadeira é quando ele desce ao Calvário, ele desce aos pés da cruz. Estamos descendo aqui, humilhando, dizendo as mesmas palavras que aquele publicano disse: ser propício de mim, que sou pecador. Vem, Senhor, nos perdoar. Vem, Senhor Deus, nos alcançar com Tua graça maravilhosa. É isso que nós oramos, Senhor Deus, na certeza que levantaremos daqui mais leve, deixando, assim como aqueles homens deixaram ali, naquele chão de Jerusalém, todas as suas culpas, todos os seus pecados. Nós queremos deixar tudo e seguir para uma nova semana, seguir para uma vida, Senhor Deus, leve, sem pecado e sem culpa. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam no Senhor Jesus. Você do outro lado da tela também pode fazer isso. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito de Deus estejam e permaneçam com todos durante toda essa semana e durante toda a vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa noite na presença do Senhor.